Hoje, desejo a todos um dia poderoso. Bem, a maior líder de todos os tempos e povos, Tikhanovskaya, chegou à Ucrânia em sua primeira visita. É impossível entender para onde foi Tikhanovsky. Provavelmente, ele está aproveitando aqueles relógios e fones de ouvido que ele reuniu como parte da luta contra o Lukashismo, como ele mesmo declarou. Mas antes de começarmos a discutir essa e outras notícias importantíssimas, tem algo realmente importante, isso é, claro, sarcasmo. Vou mostrar para vocês algo que normalmente não mostram. Como expulsam os agentes dos centros de recrutamento no oeste da Ucrânia. Aqui eles foram expulsos. Um homem militar começou a conversar com eles, colocou a máscara e todos eles fugiram. Olhem só como foi aqui. Aqui o policial imediatamente se enfiou no celular e esses outros fugiram. Enfim, dispersaram eles como galinhas no galinheiro, cada um foi para um lado e pronto, não sobrou ninguém. Então o vídeo completo você pode assistir no meu canal do Telegram. Porque o YouTube não gosta de palavrões, nem de violência, e tudo isso tem bastante no vídeo. Sigam meu canal no Telegram. Entrem lá usando esse QR Code. É só apontar a câmera do celular ou do tablet. Ou se você está me assistindo de um dispositivo móvel, vai ter um link na descrição desse vídeo. Entrem lá, vai ser interessante. Depois somos recebidos pela líder da oposição belarussa, Svetlana Tikhonovskaya, que fez sua primeira visita oficial a Kiev. O líder sempre foi o Tikhonovsky, e parece que ele saiu da prisão e até começou a lutar contra aquele mesmo Lukashismo, naquela mesma Filadélfia, onde ele tentou ler um jornal em inglês sem saber o idioma, mas agora Tikhonovskaya veio sozinha, sem ele. Para onde ele foi? Por que ele não está aqui? Que tipo de reviravoltas estão acontecendo no reino não está claro. Mesmo assim, eles se encontraram, e Tikhonovskaya escreveu em seu canal do Telegram que, para ela, era muito importante começar essa visita justamente homenageando a pessoa que deu a vida pela liberdade da Ucrânia e da Bielorrússia. Ah, ela visitou. Tikhonovskaya visitou um cemitério, dos quais há muitos agora na Ucrânia, e prestou homenagem lá a uma voluntária bielorrussa que também morreu nesta mesma guerra. Existe uma gravação dessa visita sagrada à Ucrânia. Aqui está Tikhonovskaya saindo do trem e sendo recebida. Que líder importante visitou a Ucrânia? Agora considero uma vitória. Cinturões. Vitória, Kunashir e Iturup. E Sakhalina, Kamchatka. O que mais pode ter aí? В общем, украинские ВСУ стоят уже там, вместе с Тихановской во главе. Цветочки, все красиво, все отлично, все довольны. Перемога за перемогой просто. Еще одна перемога – это с Люксембургом. Cemitérios, onde acabou o aluguel do túmulo de um certo Melnik, figura da ONUPA. Ele foi transferido para a Ucrânia e lá se reuniram muitos outros líderes importantes. Aliás, o que mais me diverte aqui são todos esses líderes, da esquerda para a direita. Este é o Sibiga, o maior ministro das relações exteriores de todos os tempos. O terninho, como sempre, ajusta perfeitamente e é maravilhoso. Depois do cara, eu tenho ele em uma das opções de prévia. Lá tem um abdômen enorme e definido. Budanov e Yulia Sviridenko com uma blusa tradicional ucraniana estranha, com mangas compridas. Eu nem sei para o que ela foi adaptada. Essa tal blusa tradicional ucraniana, mas parece muito séria, um acessório daqueles, que parece que se prepararam para o encontro por muitos meses. Stefanchuk, que veio do programa humorístico KVN, agora é o chefe da Rada Suprema. Yushchenko, com quem começou a grande peremoga, com valor negativo, e claro Zelensky, que aparentemente está encerrando essa peremoga. Essas pessoas maravilhosas, todas elas estão se reunindo para reenterrar esse tal de Melnik. Ou melhor, já estão fazendo isso. Ah, aliás, os parentes não deixaram reenterrar Bandera, provavelmente para evitar problemas, disseram, não precisa. Depois... mais uma vitória, a OTAN não conseguiu aprovar o plano de ajuda militar obrigatória à Ucrânia. 5 países foram contra, incluindo o Reino Unido e a França. Bom, vocês sabem, eles se reuniram lá. O Rutte, se não me engano, propôs 0,25% do PIB do país, isso é pra caramba. Simples assim. Se, claro, não considerarmos os 3 países bálticos e esses $300 de PIB então outros países, como a Alemanha, poderiam destinar centenas de milhões de dólares para a Ucrânia. Bem, as necessidades da Ucrânia. Mas não aconteceu como se esperava, porque só os ucranianos apoiaram isso, e ninguém mais apoiou essa ideia. Segundo fontes da publicação,
pelo menos 7 países apoiaram o plano. E são justamente Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia e mais 3 grandes e poderosas potências. Já os países mais fracos, com economias mais fracas, como Reino Unido, Espanha, Itália, Canadá e França, recusaram, disseram que não estão entusiasmados com essa ideia. E como o Estatuto da OTAN exige apoio unânime, Rutte, o magnífico secretário-geral da OTAN, teve que desistir. Resumindo, acontece que a OTAN não aceita a Ucrânia como membro, e a União Europeia também está rejeitando a Ucrânia. Zelensky, você lembra, dizia que queria que a Ucrânia fosse um membro pleno da União Europeia. E Merz não quis que a Ucrânia fosse um membro pleno e disse: bem, vocês podem sentar ali, ouvir o que falamos, ver como contamos o dinheiro, mas é só sentar e pronto. Zelensky ficou ofendido e disse: enquanto nós defendemos toda a Europa como um porco-espinho de aço, o que vocês estão fazendo? Mas Merz não ouviu, Melanie não ouviu, e esse líder da França, Macron, também não ouviu. No fim das contas, ninguém se importa. Enquanto isso, já estão se preparando para uma defesa circular em Volhynia. Comentei em um vídeo que a administração de Zelensky orientou Kiev e os povoados da região de Kiev a se prepararem para uma defesa circular. Espera-se uma ofensiva da Bielorrússia e Rússia nessas regiões. Agora já envolveram também Volhynia, devem ter destinado recursos provavelmente. E aqui está o arame farpado, uma parede ativa. Bem, só para a foto. Para a foto, eu acho que está tudo ótimo. Como realmente está a situação com esse muro, ainda não está claro. Talvez como aquele próprio Yatsenyuk fez uma cerca de arame contra tanques e depois ficou abraçado com ela, talvez seja outra coisa, mas no geral estão se preparando. Dizem que na administração distrital de Kovel já estão super preparados e não descartam o risco de uma possível ofensiva das tropas russas a partir do território da Bielorrússia. A representante dessa administração afirmou que medidas para reforçar a fronteira seguem desde o início da invasão em grande escala da Federação Russa. Ou seja, o orçamento está sendo utilizado com total dedicação. Eu acho que cada centavinho está sendo aproveitado lá. Na véspera, representantes das comunidades fronteiriças participaram de reunião com o presidente da Ucrânia. Todos participaram. Debateram o reforço da defesa das fronteiras, mas mais uma vez é só dinheiro e mais dinheiro. Queremos gastar as verbas para construir 2, 3 ou 4 muros, ou até 5 camadas de tela de arame e, entre elas, soltar galinhas. Assim, a construção fica fortificada e vira um paraíso para as galinhas. Podem se alimentar e as galinhas também são uma fonte, como diziam, de proteína facilmente digerível. Assim como os coelhos, sim. A administração também destacou que os moradores das comunidades fronteiriças continuam vivendo normalmente e se dedicando à agricultura. Mas é verdade, como disse um dos representantes da administração, ou você luta ou você trabalha pela vitória naturalmente. Por isso, a agricultura agora também trabalha pela vitória. Quanto àquele ataque na noite passada a Kiev. Aliás, além das garagens, um objeto realmente importante foi danificado. A casa onde ficam os apartamentos de Zelensky e Mindit. É a casa Grushevsky na rua Grushevsky, e lá houve um dano real. Então, um dos centros de tomada de decisão, e realmente o mais importante, surpreendentemente não estou sendo sarcástico, esse era realmente um centro de tomada de decisão que não se compara nem ao escritório do presidente ou a qualquer outro. Lá iam os prefeitos, Zelensky e todos os outros, basicamente, faziam reuniões e discutiam uns com os outros. Como organizar melhor o trabalho, aparentemente, do Estado, para que todos os cidadãos se sintam bem e ninguém fique magoado, como nos livros dos irmãos Strugatsky. Quero dizer que toda a elite, as pessoas, esse tipo de coisa, devem viver muito bem. Para que a vida das pessoas seja ainda melhor, quase todos eles são submetidos a um controle digital. 400 mil, ucranianos ficarão sob o controle de um novo sistema estatal, fiscal, e quais são os riscos? Nos dizem aqui que está sendo ocultada a troca automática de dados sobre a renda obtida em plataformas digitais. Resumindo, agora está sendo implementado um sistema segundo o qual, seja você um empresário ou uma dona de casa que vende meias usadas e, Deus me livre, as cuecas do marido,
Todos são obrigados a pagar imposto sobre tudo o que for vendido. Se você vendeu 3 cargas de alguma coisa, carvão ou minério de ferro, vai pagar. Vendeu meias também vai pagar. O mais interessante é que o imposto, provavelmente, para o empresário que vendeu 3 cargas de vagões com carvão ou minério de ferro, será mais ou menos igual ao imposto cobrado, de novo, daquela mesma dona de casa. Aqui nos dizem que a definição vaga de serviços pessoais abrange, na verdade, todos que encontram clientes por meio de serviços online. Um país maravilhoso, muitos impostos que servem para que as pessoas vivam ainda melhor. Assim, por exemplo, os operadores de plataformas digitais terão que informar automaticamente ao Serviço Tributário Estatal sobre a renda de seus usuários. Resumindo, todos os dados serão compartilhados. Depois a decisão vai afetar motoristas de táxi, entregadores, quem aluga imóveis e muitos outros. Aqui, entre as atividades que exigem prestação de contas, estão o aluguel de imóveis, serviços pessoais, venda de mercadorias, aluguel de veículos e assim por diante. Além disso, até os advogados terão que prestar contas, violando, segundo algumas informações, aquelas mesmas leis que antes garantiam o que se chama de imunidade advocatícia. Maravilha, maravilha! E além de tudo isso, os ucranianos também serão verificados quanto à conformidade do orçamento familiar comum com a assistência social fornecida. Se a família for de baixa renda ou se uma pessoa for sozinha, sendo sua própria família, então ela pode ter direito a receber benefícios sociais. Se Deus me livre, você comprou para 2. Se houver mais parceiros, novamente, mesmo que não sejam usados, talvez daquela dona de casa do OLX, então esse benefício social pode ser cancelado por grandes compras, operações bancárias e até transferências entre parentes. Isso tem levado a mais verificações dos benefícios sociais na Ucrânia, com um número de revisões sem precedentes atualmente. Tudo isso novamente foi feito para que as pessoas vivam melhor. Acho que agora isso é perceptível tanto na Ucrânia quanto em outros países. Como aconselharam os últimos, tanto europeus quanto até mesmo na América, que a cada dia a vida está ficando melhor, a cada dia está ficando mais divertida. Comentem quanto sua vida está melhor e mais divertida. Quais melhorias perceberam e quanto isso aumentou em porcentagem? Seu salário aumentou em 100, 200, talvez até 4.000. Como você utiliza os benefícios e quais benefícios estão sendo oferecidos para você? Acho que aqui tem coisa para compartilhar. E não se esqueçam daquele canal no Telegram. Lá você pode compartilhar informações com todos os 20.000 usuários. Tem muita gente querendo discutir tudo isso. Depois, uma notícia internacional, não muito longa, mas também não muito curta. Parece que para o Trump começa a surgir algo bom com aquele Irã, que agora está ameaçando com todo tipo de punição infernal, não só os países europeus. Isso inclui cortar os cabos de internet, e há muitos deles passando sob o Estreito de Murmansk. E minar esse estreito, e controlar a passagem dos navios, que é exatamente o que está sendo feito. E também sabotar a infraestrutura de água potável, prejudicar as usinas de dessalinização nos países árabes, nos países do Golfo Pérsico. Isso significaria que esses países não conseguiriam funcionar normalmente. Agora parece que o acordo está quase fechado. Então os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo de princípio, que prevê a retomada da navegação pelo Estreito de Hormuz. Os detalhes do acordo ainda precisam ser acertados, e ainda não está claro qual controle o Irã manterá sobre o estreito. Já o conselheiro do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirma que a República Islâmica tem o direito legítimo de administrar o estreito. Além disso, 3 ex-altos funcionários iranianos declararam que o Irã concordou com um memorando de entendimento que prevê a retomada da navegação pelo estreito. Os Estados Unidos suspendem o bloqueio naval dos portos iranianos e encerram as ações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. Essas mesmas fontes anônimas acrescentam isso, mas sua confiabilidade é outra questão. Mas mesmo assim, já é bom que tudo isso esteja avançando de alguma forma, mais ou menos. Além disso, o petróleo e seus derivados ficaram um pouco mais baratos, o que não é muito bom para nós, telespectadores, porque nós dependemos diretamente de tudo isso. E hoje é indispensável assistir e ouvir os líderes influentes, porque sem eles não dá. Vamos começar. E quem vai fazer a introdução? Tuca, que vai dançar uma dança. Plano da vitória, vitória, vitória. Não deu certo.
Sim, foi maravilhoso, como sempre. Bem, hoje temos um monte de gente aqui. Por exemplo, temos Tom O'Malley. Lembro que esse grande personagem, patriota de seu país, fugiu da Ucrânia para o Reino Unido assim que começou a ser ameaçado por um processo por evasão do serviço militar. Acontece que O'Malley, estando nas fileiras do valoroso exército ucraniano em 2025, se recusava a cumprir, segundo fontes que já citei, seus deveres de serviço. E depois saiu por conta própria e disse que tinha sido ferido. Disseram que um projétil, ou uma bomba aérea, ou FAB, quebrou o osso dele. E mostrou a perninha enrolada em 2 camadas de atadura. Quebraram o osso e agora ele foi transferido e dispensado direto para o Reino Unido. E ele tem um processo criminal contra ele na Ucrânia. Mas mesmo assim, ele continua sendo um líder influente, continua falando sobre o futuro de toda a nação ucraniana, nuclear de serviço. Esse especialista, novamente, que já construiu várias rotas, e o Hyperloop, o novo sistema de transporte que foi proposto por Elon Musk, agora, ao que parece, também é especialista em assuntos nucleares. Você acredita? Ou seja, realmente um especialista incrível, militar, especialista em transporte, administrador e até criminoso. Quer dizer, um bom advogado, sim. Mas vamos dar uma olhada. Você acha que ele caminha para uma ogiva nuclear no futuro? Essa será a última ação dele. Você precisa entender que para nós... Ele evita olhar para a câmera, mas agora olhou, nada muda. Se render num ataque nuclear e entregar o país, isso afeta todos. Ouviu? Porque sob a chantagem de um ataque nuclear, entregar o país é morrer do mesmo jeito. Sim, dá pra ver que é um especialista na hora. E é politólogo, espeleólogo, соciólogo e филолог. Короче, у Амеляна надо просто место не найти, куда очередное клеймо специалиста поставить. На випадку застосування ядерної тактичної зброї це теоретично можливо, але... Aham. Teoricamente, o Melian recebe sinais, aparentemente direto no cérebro, do Kremlin, de alguns representantes, e imediatamente transmite para nós, caros telespectadores. É como o contatado do meu canal científico. Tem um link para ele aqui na descrição também. Confiram lá, é interessante. E lá mostram vários contatados. Contatadas que fazem contato. Fazem contato, mas até agora nenhum relatório. Temos também esse especialista aqui. Olhem para esse militar, está no meio da confusão, simplesmente pegaram o garoto. Ele mesmo, Molotov Lenin está sentado à esquerda. Ele se transformou, aparentemente, de volta do jovem Elton John. E estão interrogando o garoto, perguntando como é a guerra, garoto. Eu sou um seguidor honesto e humilde, um grande fã de sistemas aéreos não tripulados. Estamos muito felizes. Nos mantenha informados. Se não houver infantaria, qualquer piloto sem boné se transformará sem dúvida em um soldado de infantaria. O piloto sem boné, se não houver infantaria, vai se transformar naquele mesmo soldado de infantaria. Aqui vemos imediatamente um soldado de infantaria. Olhem, um cara forte que veio compartilhar conosco. Até fechou os olhos, lembrando de todos os seus feitos. À noite, ele entra de uma vez, captura um pelotão inteiro, conquista bunkers, destrói fortificações. Enfim, Lenin olha para esse sarcasmo com desaprovação. Não é bom. É preciso parecer. Sorrir com aprovação. Seja artilheiro, tanquista, operador de rádio, seja quem for. Mas Cozinheiro. o piloto na linha de frente, sem dúvida, vai acabar virando infantaria. Pois é. Com certeza. Lenin pensa em como evitar acabar na linha de frente como soldado de infantaria e se pergunta: caramba, o que posso fazer para não acabar nisso? Provavelmente, da próxima vez, ao invés de enfiar um lenço branco amassado no bolso do paletó, ele deveria colocar um lenço bonito de cetim preto. Ficaria muito melhor. Precisamos preparar quadros militares de qualidade. Com certeza precisamos treinar uma infantaria de qualidade e, sem dúvida, parabenizo todos os soldados, todos os cossacos. Cossacos. Esse aqui é um cossaco. Impossível segurar. Muito bravo. Os Ropak de combate provavelmente dançam tão forte que até o palco estala. Depois, quem mais temos aqui? Aqui chegou a psicóloga, chegou e está contando sobre isso. A porta-voz do Zelensky, Yulia Mendel, que contou muita coisa interessante, dizendo que tudo isso é coisa de agentes russos. E quem melhor do que a psicóloga para julgar isso? Afinal, o psicólogo sempre. Aparentemente, ela trabalhou em alguns sistemas anti-agentes e consegue identificar de imediato onde está o agente da Rússia, onde está o agente da China, onde está o agente de algum lugar como Kuala Lumpur, na Malásia, quero dizer. Bem, uma excelente especialista. Це російська пропаганда. Вона давним-давно
є носієм проросійських оцих всіх речей. Essa mulher, ao que tudo indica, monitorava Yulia Mendel desde o berço. Alguém foi exposto como agente, então o serviço de segurança deveria agir. Yulia Mendel disse que tudo isso é uma campanha de informação claramente anti-ucraniana. Isso me parece óbvio. Sim, em geral, se você luta contra a corrupção, isso imediatamente é considerado trabalhar para a Rússia. E se você não luta contra a corrupção, mas a lidera, então é um líder maravilhoso, poderoso, que pode levar sua nação adiante, direto para a luz. Ou pelo menos para aquilo que a substitui. É isso aí, caros ouvintes. Escrevam nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever neste canal maravilhoso. Um abraço a todos. Na sua opinião, qual deveria ser a reação do mundo e qual ela é agora? Bem, é claro que ela deveria ser, e já deveria ter acontecido há muito tempo, dar à Ucrânia todas as armas possíveis, inclusive nucleares, para que minha Ucrânia possa se defender. Isso mudaria tudo radicalmente. Tudo isso é um cenário ideal.